Bom dia a todos que estão nos acompanhando hoje na nossa palestra aqui da nossa casa. Sejam todos muito bem-vindos. E é com enorme prazer que hoje eu anuncio aqui a presença do ilustre jornalista André Trigueiro, que aceitou aí o nosso humilde convite, né, desse Centro Lírios da Misericórdia do Senhor para abrilhantar com seus conhecimentos nesse ano especial, quando em agosto se completa 40 anos aqui da nossa casa, né? Nosso profundo agradecimento, sim, ao André, né, que nos dá essa honra no dia de hoje. Falando um pouquinho da nossa casa, rapidamente, os fundadores do nosso centro, a quem devemos, assim, muita gratidão, né, foram o seu Rui Silva e dona Irene Longo, e que eles trabalharam anteriormente na Federação Espírita e também na Aliança Espírita. No início, atendimentos eram feitos na Rua Áurea, em local com poucos recursos, contava com caixotes no lugar de cadeiras, né? E atendiam as pessoas que procuravam da melhor forma possível. Depois o atendimento passou a ser na Rua Oscar Porto e depois, finalmente, na Machado de Assis, onde estamos até hoje, né? Em homenagem aos 40 anos do Lírios, nós estamos esse ano fazendo algumas palestras, né, nessa data especial, e decidimos começar essas comemorações com alguns meses de antecedência, e tivemos aí já na casa, em abril, né, a Carla Guapiaçu, que falou sobre arte e espiritismo, Davidson Lemela, que também no dia 28 de maio, que nos falou sobre depressão, sobre a ótica da reencarnação. A Carla Guapiaçu voltou com Alex Moxidol-Lauer no dia 25 de maio, falando um pouco sobre o grupo Amigos da Luz, né, que também trata dessa parte do espiritismo. E hoje temos aqui o André Trigueiro, que vai nos abrilhantar com meio ambiente e espiritualidade. No dia 15 desse mês ainda, temos o Marcos Macedo, que vai falar sobre parentela corporal e espiritual. Teremos o Dr. Alberto Almeida, no dia 6 de julho, com arqueologia da dor. Em agosto, por se tratar aí do mês do aniversário de fato, vamos ter palestra todas as semanas, né? E no dia 10 de agosto, vamos ter a palestra com o nosso irmão Divaldo Pereira Franco, né? Muito esperado também. No dia 17 de agosto, teremos a Arcília Zilli com relacionamentos saudáveis. Mário Mas, no dia 24 de agosto, falando da bênção da reencarnação. Delmar Gonzalez Franco, no dia 31 de agosto, sobre as fraternidades do espaço. E Geraldo Lemos Neto, no dia 5 de outubro. E sobre o nosso palestrante de hoje, o tema escolhido para hoje foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, que não poderia ser outro, né? Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, na realidade, o tema foi Meio Ambiente e Espiritualidade. E o André, ele é jornalista, apresentador, autor, youtuber, ambientalista, professor e palestrante espiritualista. É também professor de Geopolítica Ambiental na Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor e criador do curso de Jornalismo Ambiental na PUC Rio de Janeiro. Também é autor dos livros Cidades e Soluções, cujo assunto é como construir uma sociedade sustentável, Mundo Sustentável, abrindo espaço na mídia para um planeta em transformação, O Mundo Sustentável 2, Novos Rumos para um Planeta em Crise, Espiritismo e Ecologia, Viver é a Melhor Opção, onde fala da prevenção do suicídio no Brasil e no mundo, e Meio Ambiente no século XXI. E entre tantas indas e vindas, em uma carreira de absoluto sucesso e tantas premiações, que tomaria todo o nosso tempo aqui se fosse falar, hoje ele é editor-chefe do programa semanal Cidades e Soluções, exibido na Globo News, desde outubro de 2006, né? E também comentarista do programa Estúdio I, também na Globo News. Bom, feita a apresentação, agradeço novamente ao André por ter nos aceitado o nosso gentil convite, e peço então a Eliana para fazer a abertura da nossa atividade de hoje. E também, se vocês, durante a palestra, tiverem perguntas, vão fazendo no chat. No final, possivelmente teremos algum tempinho para responder algumas questões, ok? Eliana, por favor. Então, vamos, nesse momento, nos consagrarmos nesta reunião, com toda a alegria de estarmos unidos para esta palestra desse dia, um dia muito especial, o Dia Mundial do Meio Ambiente, em que vamos ouvir as palavras do nosso irmão André Trigueiro, que vai nos trazer, e esperamos que com suas palavras possamos nos sensibilizar
pelo amor e pelo carinho ao nosso planeta Terra. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine e que estejamos todos de mentes e corações abertos para estas palavras que com certeza irão tocar as nossas almas. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. André, agora é com você então, meu querido. Muito bom dia a todos, é um prazer estar aqui hoje, nessa data festiva. Parabéns à instituição por esses 40 anos de existência. E o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é uma data muito importante, particularmente para mim, enquanto jornalista, professor e espírita, que tem se dedicado e se debruçado para a compreensão dos pontos de interseção entre a ciência ambiental e a doutrina dos espíritos. Penso que essa não é uma data, o Dia Mundial do Meio Ambiente, festiva. Ela está completando 49 anos, ano que vem teremos 50 anos da primeira Conferência Internacional da ONU sobre Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, na Suécia, quando se decidiu por essa definição do calendário, para que, pelo menos uma vez por ano, nos dessemos conta de que não é possível termos um projeto civilizatório que promova saúde, bem-estar, segurança, longevidade, inclusão social, justiça, sem um meio ambiente protegido, conservado e resiliente. Eu vou falar aqui, então, na minha participação hoje, vou compartilhar conteúdos que emergem da ciência da Terra e obras referenciais para os espíritas que também abordam esse tema. Para nós espíritas são inúmeros os textos referenciais para a cosmovisão espírita a respeito do meio ambiente. A gente poderia lembrar aqui que nas obras básicas, especialmente no Livro dos Espíritos, na parte das leis morais, há a lei de conservação. A lei de conservação, em pleno século XIX, quando vem ao mundo o Livro dos Espíritos, nós tivemos ali, eu diria, um texto que celebra e ratifica que todos nós somos devedores da vida e garantidores da vida a partir de uma relação ética que pressupõe os cuidados com a proteção e a conservação dos recursos naturais não renováveis, indispensáveis à existência não apenas nossa, mas de todos os seres vivos do planeta. Somos nós os maiores predadores da natureza. Somos dotados de intelecto superior, feitos à imagem e semelhança de Deus, com noção de Deus, com intuição, pensamento complexo, e apesar de tudo isso, infortunadamente, nós nos deslumbramos com a perspectiva de promover uma destruição sem precedentes dos recursos naturais que garantem a vida. Então, é um estilo de vida ecocida, que exaure água limpa, solo fértil, ar puro, que são as condições básicas para uma vida saudável. A lei de conservação é um marco ético importantíssimo na doutrina dos espíritos para que nós não nos sintamos no direito de dilapidar, devastar e destruir o que é fundamental à vida. O espírita não tem o direito de se afirmar como espírita, sendo alguém displicente, disperso, alienado nos temas ambientais. É um paradoxo, é uma contradição. Essa contradição se agrava quando a gente analisa obras como A Caminho da Luz, porque Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, mostra que Jesus já era um espírito puro e evoluído
há aproximadamente 5 bilhões de anos atrás, quando presidiu os fenômenos que resultaram na formação da nossa casa planetária. Portanto, lenta e progressivamente, no laboratório da vida, definiu-se a composição dos gases da atmosfera, as condições adequadas para a fertilidade do solo, a taxa de salinidade dos oceanos, ou seja, com amor, Jesus organizou os trabalhos que resultaram na formação do nosso lar no universo. Nós, espíritas, gostamos de repetir que Jesus é nosso modelo e guia. Se Jesus é nosso modelo e guia, não seria razoável que nós, enquanto espíritas cristãos, atentássemos tão violentamente, displicentemente e criminosamente contra esse software inteligente da vida que permite que tenhamos alimento, saúde, com terra fértil, ar puro, água limpa. Não faz sentido depredar a natureza se dizendo cristão. Não faz sentido destruir o meio ambiente se dizendo espírita. Porque se Jesus é meu modelo e guia, Jesus é o responsável pela natureza. A natureza, assim denominada, ela é resultado de um trabalho espiritual capitaneado pelo governador da Terra. Quem depreda a natureza, depreda o que está presente, a dimensão do sagrado no planeta. Quem é desatento, distraído, displicente com o meio ambiente, está concorrendo para problemas que afrontam o equilíbrio ambiental, que é resultado desse trabalho que tem origem nas mãos excelsas do governador da Terra. E aqui, pegando carona também na visão espírita de quem foi Francisco de Assis, reencarnação de João Evangelista, discípulo dileto de Jesus, o único que não foi supliciado, o poverello de Assis, 800 anos atrás, determinou, pela primeira vez na história da Igreja, através da sua pregação, do seu exercício do Evangelho, essa percepção do sagrado na natureza. Irmão Sol, irmão Lua, irmão Vento, a conversa com a borboleta, com o passarinho e com o lobo. Francisco praticou o ambientalismo, percebendo a presença de Deus nas suas criações e a dimensão do sagrado na fauna e na flora. Portanto, nós temos aqui, a partir de uma análise de conteúdos místicos cristãos, um selo que determina que o Dia Mundial do Meio Ambiente é um dia de pleno significado para todos nós que valorizamos a vida em suas múltiplas resoluções e o sagrado presente na vida, nas suas múltiplas resoluções. Nós temos uma obra psicografada por Divaldo Pereira Franco, chamada Após a Tempestade, que é um livro ditado por Joana de Ângeles, que no capítulo 3º desse livro, de 1974, tem o título Poluição e Psicosfera. Nesse capítulo, Joana chama Jesus de o sublime ecólogo e mostra como o meio ambiente precisa ser enaltecido e protegido por aqueles que se dizem espíritas cristãos. E diz Joana, entre outras coisas, que essa forma horrorosa com que a gente demonstra desapreço, indiferença pelo meio ambiente, por exemplo, quando joga um pedaço de papel no chão da rua, Joana, de forma magistral, mostra que esse gesto aparentemente desimportante e banal revela um distanciamento que, no nosso psiquismo, estabelecemos para nós mesmos em relação a algo que faz parte de nós, que é o meio ambiente. Nós estamos
apartados da vida, no sentido pleno da vida, porque nós somos resultado de uma combinação de fatores que vêm da natureza e que propiciam a nossa existência nesse plano. Então, Joana diz, o gesto banal de jogar lixo no chão revela uma fratura na sua capacidade de perceber o que se convenciona chamar de totalidade integrada. Todos nós estamos no mesmo barco, todos nós somos filhos do mesmo Deus. Todos nós transitamos num plano onde o meio ambiente não é apenas parte da paisagem, é a condição fundamental que propicia vida, saúde, longevidade e equilíbrio. Destruir o meio ambiente significa destruir a vida, a saúde, a longevidade e o equilíbrio. O sagrado está na natureza, Deus está presente nas suas obras. O Papa Francisco, o primeiro Papa Francisco da história, é interessante isso, porque Francisco de Assis é um santo popular na Igreja. Entretanto, até hoje, nenhum outro sumo pontífice, ao ser ungido Papa em votação secreta na Capela Sistina, como reza a tradição dos católicos, quando você é eleito Papa, você tem a prerrogativa de escolher um nome, livremente. Esse nome tem um sentido político, porque o Papa é um chefe de Estado e o pastor do seu rebanho. O chefe da Igreja, no sentido religioso e místico. O nome do Papa, escolhido pelo próprio, assinala o rumo do pontificado, o compromisso que ele quer estabelecer na gestão dessa instituição milenar. Então, já tivemos 16 papas Bento. Já tivemos 12 papas Pio. E apenas no século XXI, um Papa Francisco aparece na Igreja. Quis o destino que fosse argentino. E que resgatasse o nome de alguém que 8 séculos atrás trouxe à Terra. Eu estive em Assis com a minha mulher Cláudia e vi de perto o que eu vou dizer para vocês, porque está tudo conservado no tempo, em Assisi, na Úmbria, Itália. Esse jovem Francesco, filho de um comerciante Bernardone, rico, que queria que o filho seguisse o caminho do pai, não tinha essa vocação e ouviu um chamamento a partir de uma imagem de Jesus que está lá até hoje, numa igreja dessa cidade italiana. Francisco, resgata o meu evangelho. E Francesco se despe na frente da casa dos pais, dizendo que a partir daquele momento não teria mais nada que pertencesse fisicamente, materialmente aos pais e ia tocar a vida dele na direção que o coração determinou. Francesco, o poverello de Assisi, o pobrezinho de Assis, ele trouxe essa mensagem que causou enorme constrangimento à Igreja, que foi o combate à Igreja corrupta e opulenta e esse resgate do cristianismo redivivo, o cristianismo de verdade, que segue à risca o roteiro estabelecido no Evangelho. Muito bem. Esse Papa, que escolheu o nome Francisco, produz a primeira encíclica ambiental da Igreja, que se chama Laudato Si, do italiano Louvado Seja, extraído do Cântico das Criaturas. O Papa assinala para a Igreja, portanto, que não é possível se dizer cristão, não é possível entender uma solução para o mundo sem que a gente preste atenção em 2 coisas. A primeira delas, o atual modelo econômico, modelo de desenvolvimento, não tem compromisso com o fim da exclusão, da miséria e da pobreza. Não nos interessa. E, ao mesmo tempo, esse modelo que não tem compromisso com o fim da exclusão, da miséria e da pobreza, destrói, devasta e depreda o meio ambiente. Então, o Papa, num livro fininho, que eu recomendo a leitura, está muito bem escrito, é uma encíclica, segundo os vaticanistas, mais fortemente impregnada de ciência, diz com todas as letras,
É preciso buscar um novo caminho que concilie o social com o ambiental. Esse é um recado que vale para nós espíritas. No meu livro Espiritismo e Ecologia, eu procurei demonstrar como nós, espíritas, temos essa vinculação muito forte com uma ética ambientalista. Porque, assim como os ambientalistas, nós espíritas temos um discurso crítico em relação ao consumismo, o consumo pelo consumo. Esse deslumbramento em acumular bens e posses, como se fosse a receita da felicidade. Se fosse, não teríamos tantas pessoas abastadas, deprimidas, apartadas da alegria, da paz e da felicidade. Não teríamos tantas pessoas ricas tendo uma sensação de vazio ou ideações suicidas. No plano da matéria, ter dinheiro não é ruim, não. Agora, fazer do dinheiro instrumento para ter mais dinheiro ou fazer do dinheiro instrumento para ter mais bens e posses é armadilha material e espiritual. Então, os ambientalistas dizem com todas as letras: o consumismo, ele alimenta a destruição planetária, porque tudo que você consome e vai colecionando, sapato, óculos, relógio, smartphone, o que seja, roupa, é feito de pedacinho de natureza. Então, essa casta de privilegiados abastados, que se locupleta consumindo muito mais do que necessita, exaure os recursos que deveriam também estar disponibilizados para quem não tem o mínimo, por vezes, necessário sequer para comer. Portanto, em bom português, o planeta é um só. Os recursos são finitos. Sabendo usar, não vai faltar. O consumismo é uma armadilha espiritual, é o que dizem os espíritas. Enquanto os ambientalistas dizem o consumismo atrapalha a conservação do meio ambiente, porque você vai demandar pedacinho de natureza para se sentir feliz e isso não é bom. Os espíritas, por sua vez, dizem o consumismo retroalimenta o materialismo, o apego à matéria. Nós já ultrapassamos o primeiro estágio do reino nominal apresentado no Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem de Santo Agostinho. As muitas moradas do Pai poderiam ser divididas em um mundo, digamos, inferior, materializado, esse mundo das provações exacerbadas, que tem o mundo primitivo, que tem a principal característica do apego à matéria. Principal característica do mundo primitivo é o apego à matéria. A gente já está no mundo de provas e expiações, embicado para o mundo de regeneração. O consumismo nos atrasa a evolução. É o freio de mão puxado. Black Friday não faz parte do meu calendário. Como espírita, eu vou na contramão do Black Friday, eu vou na contramão do Natal pagão, que determina a culpa quem não dê presente para os seus. A gente precisa ter o cuidado de não confundir datas comerciais com sentimentos genuínos e verdadeiros. Você não pode ser medido pelo tamanho do presente ou pelo valor do presente que você possa dar para quem quer que seja. Isso não deveria fazer parte da nossa preocupação. Então, em pleno século XXI, nos deparamos com questões que ameaçam a nossa evolução espiritual, como o apego exagerado à matéria, que alude, repito, a um estágio que já ultrapassamos dessa materialidade dos mundos primitivos, que é a principal característica de quem transita por lá. Um outro ponto de convergência entre espíritas e ambientalistas é a noção de que o tempo está passando rápido. Os ambientalistas dizem: não temos todo o tempo do mundo. Hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente, é dia de alerta. Se liga. Poluição da água, poluição do ar, poluição da terra. Nós estamos hoje enfrentando problemas evitáveis se usássemos todo o nosso conhecimento, ciência e tecnologia para buscar uma rota que compatibilizasse geração de emprego e renda
com saúde, longevidade e respeito ao meio ambiente. Então, os ambientalistas ficam dizendo: não temos todo o tempo do mundo, há o risco de um colapso. Já está faltando água no Brasil, estamos pagando uma conta de luz mais cara porque os reservatórios estão baixos. Eu estou dando um exemplo. Mês passado, em maio, batemos um recorde de desmatamento na Amazônia, 1.000 quilômetros quadrados para meses de maio. E haverá um ponto de não retorno da Amazônia se você acelerar o desmatamento acima de uma taxa de 25% do total desse bioma. A Amazônia deixa de ser uma floresta tropical úmida para ser uma savana e deixa de produzir chuva, porque essa floresta hoje produz de vapor d'água o equivalente a um rio São Francisco por dia de chuva. Destruir a Amazônia significa agravar o problema da chuva, entre outros problemas. Então, veja, os ambientalistas estão dizendo: não há tempo a perder, não temos todo o tempo do mundo. Não basta dizer sou a favor da natureza ou hashtag salve a natureza. Arregaça a manga e faz acontecer, pelo amor de Deus. Deus delega, Deus terceiriza. O que Deus quer da gente é atitude. De boas intenções, o umbral está cheio. Então, quando a gente fala, está na hora de agir, o ambientalista diz isso. E os espíritas também apontam para o relógio dizendo: ok, somos reencarnacionistas. Temos uma eternidade para evoluir. Só tem um detalhe: talvez você não prossiga evoluindo nesse mundo. Porque se há uma transição planetária em curso e a vibração do planeta se eleva, e nós estamos experimentando nesse período de transição esse choque vibracional, só haverá permissão para reencarnar na Terra aqueles de nós que tivermos vibração compatível com esse mundo de regeneração. Não temos todo o tempo do mundo para promover reforma íntima, para dobrar as nossas más inclinações. Se quisermos reencarnar na Terra, porque reencarnar na Terra é prêmio, porque a Terra está ascendendo na escala dos mundos. Para cá só retornaremos aqueles que usarmos as vestes nupciais adequadas, parafraseando a parábola do festim das bodas. Quer dizer, a parábola do festim das bodas, para nós espíritas, sugere o seguinte: Jesus conta a história do penetra da festa. Penetra foi flagrado. Opa, você não foi convidado. E ele é identificado pelo traje. Você não está usando a veste nupcial adequada. Para nós espíritas, seria o perispírito. Seria a nossa condição espiritual que precisa ser adequada para estarmos inseridos no meio que nos acolhe. Se não quisermos ser estranhos no ninho, não há tempo a perder. Como diz a música do Gilberto Gil, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Tudo que a gente precisa para evoluir já está à disposição e ao alcance de quem queira realizar esse movimento. Você não precisa de dinheiro para evoluir. Você não precisa morar num lugar diferente para evoluir. Você não precisa trabalhar com algo diferente para evoluir. Independentemente do seu nível de renda, nível de escolaridade, raça, credo, aptidões, talentos, todos nós somos irmãos em humanidade e nesta encarnação estamos recebendo novamente o convite para evoluir. Dor e sofrimento são convites à evolução. Não há tempo a perder. Não fica chorando o leite derramado, não reclame de estar vivendo no Brasil, não reclame da pandemia, não reclame que a vida está dura, porque provavelmente você já fez isso em várias outras encarnações, em outras circunstâncias. Nada disso nos favorece, nada disso ajuda. Precisamos transformar limão em limonada, de preferência orgânica. E, dá um passo à frente. Um outro ponto que me parece importante destacar e que diz respeito à visão dos espíritas em relação ao meio ambiente, e com isso eu vou encerrando para a gente passar para as perguntas. Eu coloquei aqui no capítulo 18 do livro Espiritismo e Ecologia a transcrição
de um trecho do livro Alvorada Cristã, da FEB, do espírito Neo Lúcio, psicografada a mensagem por Francisco Cândido Xavier. Essa mensagem é muito apropriada para o dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Porque, eu não vou ler porque ela é extensa, eu vou fazer o resumo. Uma mãe aflita com um filho de 21 anos que não se sente à vontade para realizar nenhum trabalho, nem remunerado, nem voluntário. Ele está encostado no sofá, fica lá estacionado o dia inteiro, no auge da vida, cheio de fluido vital, cheio de energia. E ele não se anima com nada, não quer saber de nada, vai ficando em casa, encostado. E a mãe, muito triste, já muito desgastada de tentar convencer o filho a realizar algo de útil e proveitoso na vida, faz uma prece com o coração, comovida, tocada. Obviamente, as preces feitas com o coração, de forma genuína, verdadeira, chegam ao patamar mais avançado, evoluído, mais quintessenciado, aonde o socorro da providência divina se faz presente. E essa mãe pediu ajuda, e a ajuda veio. Na mesma noite, em desdobramento, o espírito de luz aparece para esse rapaz. Adormecido, o espírito desse rapaz, sobressaltado, fora do corpo, percebe a presença do emissário dos planos superiores que diz: meu amigo, venho trazer-te a conta dos seres sacrificados até agora em teu proveito. Até hoje, para te sustentar a existência, morreram aproximadamente 2.000 aves, 10 bovinos, 50 suínos, 20 carneiros e 3.000 peixes diversos. Nada menos que 60.000 vidas do reino vegetal foram consumidas pela tua. Inclusive arroz, milho, feijão, trigo, raízes e legumes. Bebeste em média 3.000 litros de leite até hoje. 7.000 ovos, 10.000 frutas. Você tem explorado fartamente as famílias de seres do ar e das águas, galinheiros e estábulos, pocilgas e redis. O preço dos teus dias nas hortas e pomares vale por uma devastação. Além disso, não relacionamos aqui os sacrifícios da tua mãe, as doações do teu pai, os favores dos teus amigos, as atenções de vários benfeitores que te rodeiam. E aí fita o rapaz e encerra dizendo: em troca, que fizeste de útil? Não restituíste ainda à natureza a mínima parcela de teu imenso débito. Acreditas, porventura, que o centro do mundo repousa nas tuas necessidades individuais? E que viverás sem conta no domínio da criação? Produze algo de bom, marcando a tua passagem pela terra. Lembra-te de que a própria erva se encontra em serviço divino. Não permitas que a ociosidade te paralise o coração e desfigure o espírito. O rapaz acordou sobressaltado, assustado, imediatamente procurou a mãe e disse: mãezinha querida, arranja-me serviço. Por favor, arranja-me um serviço. E diz: na noite passada, eu vi a conta da vida. Nós, no movimento espírita, sabemos que a maioria absoluta dos desencarnados relata, quando se dá conta dessa nova dimensão e dessa nova realidade, uma certa amargura, um certo desapontamento.
relativo ao desperdício de tempo e energia. Nós, todos sem exceção, assinamos o livro da vida junto com Deus. Deus conta conosco. Deus espera de nós nada mais, nada menos do que aquilo que tenhamos a capacidade de ofertar. E no Dia Mundial do Meio Ambiente, é uma oportunidade da gente ratificar o compromisso em favor da vida em abundância, da vida nas múltiplas resoluções, do equilíbrio da vida e da existência. Porque todos nós somos coautores. Todos nós precisamos fazer bom uso da partícula de sal, o sal da terra, da partícula do grão de mostarda, que nos encoraja e empodera, ou daquilo que Paulo, quando escreveu aos Coríntios, na primeira epístola, disse: um pouco de fermento leveda a massa toda. Sejamos como Gandhi assinalou, o mensageiro da paz. Seja você a mudança que você deseja para o mundo. Menos falação, mais atitude. Muito obrigado, André, por a sua explanação. Estou aqui impactado, de fato. Acho que todos nós, com sua forma de colocação sobre esse assunto, realmente faz com que a gente repense muita coisa, principalmente a questão do consumo. Para quê, né? Por que, para quê? Realmente estou consumindo o que preciso ou estou só ajudando a depredar a terra por uma questão de vaidade e tudo mais, né? Acho que sua palestra foi realmente simplesmente maravilhosa. Temos aqui algumas perguntas. Da Eliane Dagnino. Bom dia a todos. Gostaria de saber se o Greenpeace ainda é um bom veículo de informação, vigilância e cobrança. Eliane, obrigado pela pergunta. Sim, existem várias organizações, e uma delas é o Greenpeace, que existe apenas e tão somente para cobrar de governos, empresas e da sociedade posturas mais claras e comprometidas em favor do planeta. Então, existem várias organizações e com diferentes pegadas. E eu acho muito importante, acho que a democracia permite isso, que a gente tenha diferentes modalidades de engajamento. Você pode fazer um movimento solitário, como um ING, indivíduo não governamental. Você pode ser alguém engajado na sua empresa, tentando sensibilizar patrões e colegas de trabalho. Você pode ser um vizinho engajado nas reuniões de condomínio, sugerindo coleta seletiva, economia de água e de luz, coleta de água de chuva. Você pode ser um eleitor consciente, sabendo que o voto define consequências, também nesse campo, também nessa área. E nós podemos ser espíritas conscientes de que abraçamos uma doutrina que não se omite diante do descalabro, da insensibilidade e, por que não dizer, do crime que atenta contra a vida, nas suas múltiplas resoluções. Portanto, o Greenpeace é uma partícula de uma constelação de organizações que hoje se debruçam na tentativa de reverter um cenário preocupante de destruição sistemática do meio ambiente. Outra pergunta seria da outra Eliana, a Eliana Lucânia. Existem dificuldades para se trabalhar a questão ambientais nas casas espíritas? Já foi pior. Já foi pior. Eu, sinceramente, tenho visto muita abertura e muita simpatia de boa parte das casas espíritas. Inclusive, dentro do movimento espírita, nós temos vários exemplos de instituições que fazem um trabalho muito importante e consistente nessa direção. São várias instituições. Eu, no livro Espiritismo e Ecologia,
coloquei várias dicas do como é possível praticar dentro da casa espírita sustentabilidade. Eu não vou aqui fazer comentários, só vou elencar o que está no livro. Acho que é um dever de toda instituição espírita promover eficiência energética, instalar, se for o caso, coletores solares para aquecer água, em vez de chuveiro elétrico, telhados ecológicos, biodigestores para transformar esgoto em gás de cozinha, coleta de água de chuva, usar materiais sustentáveis ou menos degradantes na construção ou expansão das instalações, coleta seletiva de lixo, fundamental, dar soluções alternativas a copo plástico descartável, pelo amor de Deus. Não faz sentido o copinho plástico descartável em centro espírita, pelo amor de Deus. Pensa comigo. Termina a palestra pública, você toma um passe e depois você vai tomar em 3 segundos uma quantidade pitititica de água e descarta imediatamente um copo que vai levar 2, 3 séculos para se decompor, que não interessa a reciclagem. Então não faz sentido. André, o que eu faço? Não, são N soluções. Uma delas, quem quiser água fluidificada, que leve a água fluidificada para o centro na garrafinha, deixa. Ou dentro da sala, em cima de uma mesa, deixa na livraria, deixa em algum lugar. A espiritualidade vai lá e dá o descarrego, coloca lá a fluidificação da água, transforma os elementos da água. Já tomou o passe? Tem gente que não acredita no passe coletivo, tem que ter um médium na frente para dar o passe. A gente é muito materialista na casa. Você tem que beber aquela água naquele momento. Se é tão importante tomar água naquele momento, leva a tua garrafa, leva teu copo retornável, ou procura materiais menos degradantes que o plástico, que normalmente são mais caros. E aí eu não quero dar solução que encareça. Eu sei a situação difícil que as casas espíritas enfrentam. Agora, não faz sentido nenhum. Se Kardec estivesse encarnado e entrasse numa casa espírita hoje, assistisse aos trabalhos e no final tomasse aguinha de copo plástico, curioso como ele era, como todo cientista é, ele perguntaria: vocês jogam fora isso? Joga. E para onde isso vai? Aí, quando você responder, espera, porque o mestre lionês vai fazer careta, vai dizer: peraí, não entendi, vocês estão agravando um problema num planeta que Jesus, como governador da Terra, ajudou a formatar, que os elementais da natureza, que nós vamos reencarnar aqui, a gente quer encontrar esse copo plástico na próxima encarnação, é isso que você quer? Pelo amor de Deus, não faz sentido mesmo. Coleta de óleo de cozinha, compras sustentáveis, transporte sustentável, tem um pacote de soluções sustentáveis dentro da casa espírita. Basta querer. Perfeito. Revendo procedimentos, pessoal. Obrigado, André. Solange Almeida, gostei muito sobre o que você falou sobre as datas comemorativas, como Natal, Black Friday, entre outros. Gostaria de alguma dica de participar de uma forma diferente, sem ter que causar mal-estar com outras pessoas. Os outros são os outros. Ninguém evolui pelo outro, desculpa. A gente tem que fazer escolhas que, por vezes, nossos irmãos não vão entender. É direito deles não entender, mas é direito seu fazer as escolhas que aludam à sua consciência espiritual. Black Friday é fácil. Ignora. Ignora. Qual o problema de ignorar o Black Friday? Me diz. Zero. Zero. A questão é o Natal pagão. O Natal materialista, que a gente misturou diversos símbolos. É uma salada mista, né? Porque você pegou a árvore conífera do hemisfério norte, a árvore em si mesma tem um aspecto simbólico que alude a certas culturas nórdicas, que determina fertilidade, temporada de semeadura, aquela coisa toda. Isso é uma coisa. Cerimônia da árvore. A outra diz respeito aos presentes, à troca de presentes. Né? Tem uma outra cultura que é egressa de outro tempo, de outro estilo de vida, outros hábitos, incorporada da árvore. E Papai Noel, Santa Claus, que tem outra história
que não tem nada a ver nem com a árvore, nem com os presentes. Aí juntou tudo. E no Brasil, país tropical, quente para burro nos meses de dezembro, tem gente, eu respeito, cada um com seu cada um, que se veste de vermelho, num calor danado, para distribuir presente, se estressando em loja de departamento para comprar presente para a família toda. Se você acha que isso é a celebração do Natal cristão, eu respeito. Para mim, não é. São Francisco deixou como legado o presépio. Francisco de Assis achava que o presépio seria a celebração mais bonita e singela de rememorar o aniversariante do dia, que não é lembrado nos festejos de Natal tradicionais. Papai Noel é o rei da festa. Então, Jesus veio ao mundo se sacrificando como espírito angélico, descendo 10 séculos antes da encarnação de Jesus. Essa regressão vibracional foi a grande paixão de Cristo, implica numa dor incomensurável. Seu xará áureo, o espírito áureo, num livro da FEB, Universo e Vida, alude ao descenso vibracional de Jesus. A gente acha que a paixão de Cristo foi o período que antecedeu a crucificação. A grande paixão de Cristo foi transformar um raio de luz compatível. Ele teve que mudar a voltagem do espírito angélico para poder entrar no ventre de Maria, através da concepção. Senão Maria não suportaria nem ele, seriam incompatíveis. Então, ele veio ao mundo como o rei dos reis, numa manjedoura cercado de animal, porque não tinha lugar na estalagem para uma mulher grávida, que foi Maria. Ele veio simples, desprovido de qualquer riqueza, pompa, circunstância. Quem analisa, passa a régua na vida de Jesus, não vai ver nenhum motivo para uma celebração que custe caro e que tenha muito presente, muita comilança, muita beberagem, muito desperdício. Celebre com alegria. Se quiser, faça amigo oculto. Vai lá, uma troquinha de presentes, lembrancinhas, e a vida segue. Onde há tanta fome e miséria, no Brasil de hoje, gente. A gente é um dos países mais desiguais do mundo. Você vai gastar com presente caro podendo usar esse recurso para atenuar a situação de instituições como orfanatos, creches, asilos, escolas, hospitais, em situação de penúria, população em situação de risco social nas ruas. A fome voltou ao Brasil. A gente sempre teve fome, mas a gente tinha conseguido, em certa medida, atenuar e sair da lista de países onde esse problema era crônico. Voltamos. Aí você vai se deslumbrar no Black Friday, vai se deslumbrar na opulência do Natal pagão. Pelo amor de Deus, eu estou tentando aqui emprestar coerência ao cristianismo. O que Jesus pede de nós? A última encíclica do Papa foi Fratelli Tutti, fraternidade para todos. Fraternidade vem de frater, do grego irmão. Se nós somos irmãos, a gente não pode celebrar a opulência onde haja tanta escassez e miséria. Isso não entra na minha cabeça. Perfeito. A Eliane Dagnino, novamente. Que conselho rápido você daria para um trabalho simples, porém efetivo, com crianças e jovens? Bom, não ficou claro se seria dentro ou fora da casa espírita, mas Não ficou mesmo. De uma forma ou de outra, eu acho que pais ou responsáveis, coordenadores de mocidade, enfim, dentro ou fora da casa espírita, precisam exemplificar. Quer dizer, você precisa compartilhar informações para erradicar o analfabetismo ambiental. A água não vem da torneira e a luz não vem da lâmpada. E o lixo e o esgoto vão para algum lugar. O Brasil tem uma das maiores taxas de urbanização do planeta. Aproximadamente 8 em cada 10 brasileiros vivem em cidades. Tem muita criança por aí que acha que a água vem do rio limpinha. Não vem. Que o esgoto que vai pela privada vai para o lugar certo. Não vai. Em pelo menos metade dos casos, não vai. Metade de um país com 220 milhões de pessoas, quase. Muitas pessoas botam o lixo na cestinha da cozinha e não sabem para onde o lixo vai e que impacto gera.
O nome disso é analfabetismo ambiental. Então, eu diria o seguinte: toda e qualquer atividade que promova a consciência do que significa um estilo de vida alienado, apartado da realidade ambiental, replica o analfabetismo ambiental. A gente precisa promover a alfabetização ambiental. Então, qualquer escola, pública ou privada, precisa fazer visita guiada a um aterro de lixo. É para cá que vem o lixo, meu filho. Há uma estação de tratamento de esgoto. Olha só a quantidade de dejetos que a gente precisa tratar antes de devolver à natureza. Há uma estação de tratamento de água para esse garoto, essa menina ver. Essa água, em todas as regiões metropolitanas do Brasil, vem de mananciais cada vez mais sujos e poluídos. E o custo de tratamento eleva-se. Porque essa água, para ser potável, ou seja, transparente, inodora e insípida, ela recebe uma carga monumental de cloro, algicida, sulfato de alumínio. Tudo isso é mineração. Mineração é agressiva contra o meio ambiente. Quanto mais limpa for a água natural, menos custo teremos no tratamento. A água consumida em Nova York vem de uma unidade de conservação protegida pelas Forças Armadas, de mananciais e nascentes puríssimos, que eles conseguiram preservar para dizer, peraí, aqui ninguém toca. Se você falar do Guandu aqui no Rio de Janeiro, a quantidade de esgoto que vai do Guandu, ou Cantareira e Billings, os riscos de ocupação nas margens das represas, lançamento de esgoto e de lixo, as duas principais cidades do Brasil, infelizmente, ainda não conseguiram garantir segurança hídrica. Veja, não tem substituto para a água, tá? Não tem plano B para a água. Se não tiver água, não tem água. A gente precisa de água. A gente não pode se iludir que a garotada na escola ou dentro da casa espírita não pode ser criada num ambiente de amor e acolhimento sem perceber o desamor e o desamparo da mãe natureza. Isso significa replicar a ignorância. E Kardec foi muito claro, falando no Livro dos Espíritos, tem uma questão: qual é a missão dos espíritas na Terra? Instruí-vos. A gente precisa conhecer, a gente precisa ter conhecimento. A gente não pode ser inocente achando que Deus vai dar um jeito. Em algum momento, Deus resolve. Ou, como eu digo no livro editado pela FEB, Espiritismo e Ecologia, se a gente não fizer o dever de casa na área ambiental, o mundo de regeneração certamente virá mais evoluído ética e moralmente, mas será um mundo mais hostil do ponto de vista de falta d'água, aquecimento global, produção monumental de lixo, devastação da fauna e da flora, destruição das florestas. Ou alguém aqui acha que, de repente estamos no mundo de regeneração, e aí Deus, chupa toda a poluição, num passe de mágica desaparece com todo o lixo, com todos os gases que agravam o efeito estufa. Num passe de mágica as florestas voltam a existir, os peixinhos e os animais voltam a existir. Esse Deus não existe, porque Deus delega, Deus terceiriza ação e reação. Sejamos nós a mudança que nós queremos para o mundo. A semeadura do mundo de regeneração se dá hoje. Se você quer um mundo de regeneração em equilíbrio ambiental, faça já. Perfeito, sensacional. Mas vamos para a última pergunta, que nosso tempo já está estourando, né? Tem diversas outras perguntas, infelizmente não vamos poder, mas eu acho que no decorrer da sua explicação, muitas perguntas já foram respondidas. Vamos para a última aqui. Qual a sua opinião com relação à força do agronegócio? O agronegócio é espetacular. Quer dizer, é um orgulho para o Brasil ter a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que desenvolveu tecnologias que fizeram do Brasil uma potência agrícola. A gente consegue plantar mais em menos espaço. E se quisermos, essa é uma tecnologia da Embrapa e está na lei. Isso é praticado no Brasil, mas não é levado muito a sério.
que é o plano ABC, agricultura de baixo carbono, como é que eu produzo no campo, seja agricultura, seja pecuária, com baixa emissão de gases de estufa. Portanto, nós temos orgulho das tecnologias agrícolas que fizeram do Brasil uma potência. E temos vergonha de gente que se apropriou dessa tecnologia para agravar desmatamento, destruição de nascentes e mananciais, pulverização irracional de pesticidas. E isso não combina com o lado mais evoluído e ético do agronegócio. Portanto, o agronegócio não encerra uma ideia pura, monolítica. Nós temos o lado esclarecido da produção agrícola e da pecuária sustentável, digamos assim, e nós temos o lado predador, criminoso, irresponsável desse mesmo agronegócio. Então, é a minha opinião. A resposta não é sim nem não. Temos bons exemplos e maus exemplos, e neles faço desses bons e maus exemplos a minha resposta. Perfeito. Nossa, por mim, continuaria a tarde toda conversando com o André, mas infelizmente não é possível. Ter uma série de outras perguntas que infelizmente também não vai dar para fazer, mas muitas coisas foram respondidas já no decorrer da explicação. André, novamente, muitíssimo obrigado pela sua participação. Foi esclarecedora, foi sensacional num dia como hoje, para todos nós refletirmos a respeito. E só para a gente ir encerrando, eu pediria para a Eliana fazer uma breve oração para encerrarmos essa oportunidade. E aí partimos para o final, de fato. Vamos, nesse momento, agradecer à espiritualidade pela oportunidade de estarmos reunidos e vamos agradecer aos amigos espirituais que inspiraram nosso irmão André, vamos agradecê-lo e vamos em vibração iluminá-lo por essa jornada, por essa missão que tem como verdadeiro trabalhador de Jesus. As suas palavras nos auxiliaram e com certeza vão tocar as mentes e os corações. Meu irmão, sinta-se envolvido na nossa energia de amor e de gratidão pela oportunidade de termos você conosco nessa comemoração de 40 anos da nossa casa. Muita gratidão a você e os amigos espirituais que o acompanham, que nos permitiram ter a sua presença conosco. Vamos assim, encerrando essa belíssima oportunidade de reflexão, pedindo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que traga os exemplos de Francisco de Assis aos nossos corações. E que, agradecidos neste momento, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Super obrigado, André. Esperamos contar com você numa próxima oportunidade, se possível. Podemos também continuar seguindo o André, né, nas lives e nos grupos que ele tem, que ele pertence, que sempre vamos estar munidos de excelentes informações. Muitíssimo obrigado, André, e muitíssimo obrigado a todos. Tenha um excelente final de semana. Tudo de bom, graças a Deus. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau.